E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto político das gravações sobre o governo Temer. Entrevista o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS. Obrigada, deputado, por estar conosco. Quero começar primeiro, a sua experiência na política brasileira é de uma trajetória densa, intensa e de muito tempo, quase 50 anos. Deputado, o Brasil vive um momento de transição em meio a suspense e instabilidade política, uma surpresa atrás da outra diariamente. Como é que a história vai descrever a sucessão dos fatos desse período do processo de impeachment de Dilma Rousseff? Olha, eu vivi impeachment de Collor, e lá foi muito mais tranquilo do que o que nós estamos vivendo agora. Talvez em função de que o governo Collor iria ser julgado por um tribunal de pequenas causas, em termos de corrupção. O atual governo do PT, que foi afastado provisoriamente, evidentemente, foi de desmantelo completo. E na área econômica nós estamos vendo aí. Nós estamos vivendo talvez a crise mais profunda do ponto de vista da economia que a história econômica brasileira vive. 2 anos de recessão, desemprego em curva ascendente. Então nós estamos aí com problemas muito graves para resolver. E não será algo que vai acontecer com toda a sociedade ajudando a superar. Ao contrário, você vai ter a parte que foi derrotada no impeachment, ou seja, o PT e seus aliados, provocando de todas as formas possíveis o impedimento de qualquer alternativa. Isso nós já estamos vendo. É legítimo, é dentro do processo. Agora, uma coisa é concreta. Eu acho que o Brasil está pelo menos com a perspectiva de sair do fundo do poço. Isso foi dado, coisa que só estávamos aprofundando o poço com a manutenção do governo Dilma. Há hoje um clima no Brasil, pelo menos de um mínimo de confiança de que a crise econômica está sendo enfrentada. Bom, o Congresso está, inclusive, votando o ajuste e já com perspectivas de, mesmo sendo duras, serem aprovadas. Bom, existe de verdade uma expectativa positiva em relação à superação das grandes dificuldades econômicas e já há algum resultado inicial, né? Além de uma equipe que é vista, sim, como pessoas de grande prestígio e reconhecida eficiência. Área da economia, vamos falar área da política. Essas gravações recentes de Sérgio Machado, tudo gente do PMDB, o partido do qual Michel Temer foi presidente por tanto tempo. Renan Calheiros, José Sarney, o próprio Sérgio Machado, agora o ministro da Transparência, em conversas que exibem um bastidor da política, onde prevalece um profundo desrespeito à ética e a princípios republicanos. Eu quero ouvir do senhor, então, a crise política, o desalento, a descrença que as pesquisas mostram, o quanto ficam afetadas com essas gravações? Olha, eu não vejo nenhum agravamento das gravações que vinha com Lula, Dilma e outros personagens do governo. Infelizmente, muito dessas gravações correspondem a malfeitorias realizadas lá no governo, com pessoas que eram governo e que se mantêm, até porque, de acordo com a constitucionalidade, impeachment não é ruptura da constitucionalidade, é o vice-presidente da República que foi eleito com Dilma. O PMDB estava lá, não adianta a gente ficar aqui inventando que é uma outra força política. O que a Constituição manda em casos de impeachment é que o vice assuma. E até se diz um pouco em tom de butade que eu não votei em Temer. Quem votou em Temer foi o PT, foi Dilma. Então, mas a constitucionalidade do processo, a democratização concreta deste processo, faz com que ele tenha que assumir, é o que manda a Constituição. Mas não há nenhuma grande mudança, até porque nós estamos em pleno processo de Lava Jato.
Isso seria grave se algo tivesse obstaculizando a atuação da Lava Jato. Aí sim. Mas como não está, que venham novas gravações. Mas as gravações exibem a articulação, a intenção clara, e movimentos, reuniões, inclusive injunção junto ao magistrado do Supremo Tribunal. A minha indagação isso não preocupa o PPS? O senhor diz, nós não temos nada com isso? É o pessoal lá do PMDB, gente que já estava no governo. Mas e o PPS que apoia e aderiu ao governo e tem ministro no governo? Mas olha, o problema é o seguinte, eu não posso ficar imaginando que o criminoso não queira impedir que a justiça se exerça, né? É evidente. Da mesma forma que ele tem o direito de fugir, a senhora acha que ele tem o mesmo direito de uma interferência e o que é que cabe a nós? Num processo como a Lava Jato? Não, ele pode fazer. E o que cabe a nós, e num regime democrático, é que a justiça puna quem quiser obstruir, como fez com o Delcídio. Né? Agora, que ele vai fazer, está no direito dele, ele vai dizer inocente. Continua Lula dizendo que não entende de nada, não conhece nada, não sabe de nada. Está no direito dele. Qual é o que cabe, o que é que cabe a nós, dentro de um processo democrático do Estado de Direito? É que se prove que ele sabia, que ele conhecia, o outro praticou obstrução, tentou, não apenas, mas conseguiu obstruir. Isso daí você não pode ficar imaginando que quem está sendo acusado não se defenda, e se defenda da forma que bem entender. Agora, o que cabe é que continue o Lava Jato tendo o apoio e o respaldo que está tendo da sociedade e do governo. Certo. Isso é que Temer não pode, em hipótese alguma, permitir. É que o Lava Jato não exerça na plenitude a sua capacidade de investigação e de punição. É isso que a sociedade brasileira exige. E a expectativa? O senhor é um aliado do governo Temer. Qual é a expectativa? Por uma coisa muito simples. Quem não quiser apoiar esse governo não devia ter votado o impeachment. E eu votei o impeachment. Certo, mas dentro deste apoio, todo apoio tem também limites. A minha indagação, o PPS, o que espera de Michel Temer em relação, o que esperava em relação a Jucá, a Romero Jucá? Olha, quando ele foi flagrado com aquela conversa que o senhor está dizendo que é legítima. Não é que é legítimo, não. Das gravações. Agora, então, o ministro da Transparência, Michel Temer, decidiu por mantê-lo no ministério, não obstante, numa conversa pessoal, ele estivesse orientando Renan Calheiros a como se comportar, como agir em relação à Lava Jato, pelas acusações, pelas denúncias das delações premiadas. Temer deve demitir esse ministro como demitiu o Jucá? Claro. Deve? Claro. Mas não demitiu? Sim. E como é que fica? Vocês cobram? Vocês vão lá cobrar? Eu cobrei de Romero Jucá e fui atendido. Não fui atendido. É que naquela oportunidade o Romero Jucá era algo que deveria se fazer. Nesse agora ele está imaginando que grande parte de toda essa movimentação tem muito a ver com a atividade política da oposição ao seu governo. Mas acho que ele não deveria dar nenhum espaço para que essa oposição crescesse. Porque aquilo, evidentemente, tem a oposição se aproveitando desse fato. Eu acho que ele não deveria nem ter colocado quem, porventura, esteja indiciado ou investigado pela Lava Jato. Não deveria ser nomeado para nada. Alto risco, né? Esse é um princípio. Por quê? Porque você está sempre na possibilidade de que ocorra novamente uma citação e que você vai ter que tomar, está sempre correndo atrás de um fato. Nós estamos vivendo um momento que o que temos que entender, e é um pouco para a opinião pública, nós não estamos vivendo um governo normal que nós escolhemos. Nós escolhemos foi tirar um governo que estava cometendo crimes e que por isso foi e sofreu o impeachment. Então, se não entendermos isso, a gente fica olhando para esse governo pensando que é o meu governo ideal. É a necessidade que o país teve que fazer de retirar do governo quem, por um conjunto da obra, da corrupção e dos escândalos de corrupção maiores da história da República Brasileira, era necessário, inclusive, também pela crise econômica que nós estávamos. Então, esse governo é um governo de difícil encaminhamento, não é algo fácil, nós não estamos vivendo nenhum idílio.
Agora, é algo que exige das forças políticas muita responsabilidade. E a responsabilidade maior nesse é não conviver com aquilo que foi o que justificou retirarmos a Dilma do poder. A última Isso questão, é que é importante. no tempo que ainda dispomos, rapidamente. A oposição está trabalhando intensamente para a reversão de votos do Senado a favor do impeachment, conquista de mais votos para que reverta a aprovação, a admissão desse processo. Muito bem. A minha indagação, essas gravações, elas já estão sendo usadas como argumento para reforçar a tese da oposição da ilegitimidade de um governo Michel Temer. Mas qual e é, eles argumentam que Dilma voltando, ela de imediato encaminha um processo para a convocação da antecipação das eleições. O senhor acha que esse argumento de novas eleições antecipadas possa seduzir os senadores e o impeachment ser revertido? Não, até porque Dilma não merece nenhum crédito de confiança no que diz. Grande parte do seu processo de rejeição se deu pela mitomania dela. Uma campanha mentirosa, que chamamos de estelionato eleitoral, do que ela dizia e que depois fez exatamente ao contrário. Confiar em Dilma em quê? Agora, bem recentemente, ela dá uma declaração dizendo que não recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Odebrecht. E a sua agenda está lá mostrando que recebeu. Ou seja, não é uma pessoa que mereça confiança. E quem votou pela admissão do impeachment, a tendência é que faça do impeachment algo definitivo. Então, nesse sentido, é fundamental a gente entender que o país precisa enfrentar essa grave crise e ninguém imaginar que o Dilma e o PT são vítimas de alguma coisa. A vítima é o Brasil do desgoverno e do desmantelo que eles lá fizeram. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberi.